O dízimo é para o Velho ou é para o Novo Testamento? Eu devo dar dízimo ou eu devo ofertar? Eu sou Romildo Júnior e neste vídeo iremos abordar este assunto. Por isso, eu já convido você a deixar o seu dízimo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E bora para mais uma explicação. Este assunto está dentro dos mais pedidos que eu viesse a gravar um vídeo explicando se o dízimo é para o Velho Testamento, se é para o Novo Testamento, se eu devo dar dízimo, se eu devo ofertar. E as pessoas ficam perguntando porque às vezes tem uma visão distorcida. Isso acontece pelo ambiente que essa pessoa está ou por o ambiente que essa pessoa passou e ela não teve uma explicação do que é dízimo e do que é oferta. Qual que é do Velho Testamento e qual que é do Novo Testamento. E muitas das vezes essas pessoas acabam caindo na conversa de algumas pessoas na internet, falando até bem, que não ofertam R$ 1, que são avarentos, que pegam o dinheiro todo para si, não investe nada no reino de Deus e ainda combate aqueles que ofertam. Neste vídeo eu irei explicar o que é o dízimo, o que é dado no Antigo Testamento e o que é dado no Novo Testamento. Para que nós possamos entender o que é o dízimo foi uma lei estabelecida pelo próprio Deus com um fim. O fim era para sustentar os levitas, os sacerdotes levitas, sustentar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, aqueles que tinham necessidade de ter o sustento, e para a manutenção, primeiramente ali da tenda, para a manutenção ali da casa de Deus. Então o dízimo ele tinha este princípio. E o que era o dízimo? O dízimo era o 10% da colheita da agricultura, ou seja, tudo aquilo que o povo recolhia da terra, quer que seja com o seu gado, quer que seja com aquilo que eles produziam, eles tiravam 10% e ofertava a Deus. Por que Deus estabeleceu uma lei para que o homem pudesse ajudar? Para que nós possamos entender ainda mais o porquê que o dízimo foi instituído. Quando Israel saiu do Egito, as tribos receberam terras. E uma tribo, Deus disse assim: a sua herança sou eu sou a sua herança, ou seja, a tribo de Levi. Os levitas, eles tinham como herança o Senhor. Então todas as outras tribos, eles tinham que ofertar para sustentar estes levitas. E Deus, conhecendo o coração do homem, um coração duro, um coração de pedra, ele coloca uma lei para que o homem, para que o seu povo pudesse contribuir ajudando os levitas, ajudando as viúvas, os órfãos e os necessitados. Então Deus, pensando no homem que é avarento por causa do pecado, ele estipula uma lei. Então a lei, ela tem esse princípio de que o homem pudesse contribuir para ajudar os levitas, para ajudar os sacerdotes, para ajudar as viúvas, os órfãos e os necessitados, os estrangeiros que passavam por ali. Então, se o dízimo ele tinha uma finalidade e nós não estamos mais vivendo debaixo da lei mosaica, na parte cerimonial, nós hoje não damos dízimos para a casa de Deus. O dízimo que a Bíblia estipulou é no Velho Testamento, está bem explícito. Mas o que eu tenho que dar? O que eu tenho que ofertar? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ofertar? Eu tenho que dar dízimo? Porque você está falando que o dízimo é Antigo Testamento, mas eu dou 10% do meu salário para a minha instituição. Eu vou explicar. No Antigo Testamento, o dízimo tinha essa finalidade que eu falei. E no Novo Testamento nós vamos ficar claro, porque se reflete naquilo que era feito no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vimos a generosidade. E no Novo Testamento traz essa generosidade do homem, o homem ofertar com generosidade, ou seja, muitas das vezes as pessoas estipulam um valor, assim como Paulo ele vai falar em uma das suas cartas que estipulasse um valor para contribuir. Nós devemos contribuir, muitas das vezes não com 10%, às vezes com menos com aquilo que nós temos, ou às vezes com mais, às vezes nós podemos contribuir mais para o reino. Nós olhamos o exemplo daquela mulher que ofertou tudo o que tinha, e tudo que ela tinha era uma moeda. Não era aquilo que o pastor obrigou ela a colocar, mas ela ofertou de coração. Quando você se torna membro de uma instituição, quando você vai lá fazer a assinatura da membresia, você vai ver que aquela instituição, ela estipula um valor de você contribuir mensalmente. Isso é errado? Não é errado. Por quê? Porque aquela instituição, ela tem conta para pagar,
água para pagar, luz para pagar. Então você vai estar ali desfrutando do conforto. Convenha para nós, você se tornou membro dessa instituição, você está desfrutando de tudo. E você contribui não simplesmente para aquele lugar, mas para aquele lugar investir em missões, ajudar as pessoas daquela comunidade. E algumas igrejas colocam dízimos e oferta porque foi herdado culturalmente o nome dízimo, porque as pessoas ali tiram 10%, mas existem muitas pessoas que tiram 20, 15, até mesmo 5%, e muitas das vezes 1%, e às vezes nada, porque não é uma obrigação você ofertar, não é uma obrigação que as escrituras impõem para nós. E muitas vezes as pessoas estão machucadas, calejadas, porque falsos pastores, falsos mestres tiram tudo que elas têm e ainda mais um pouco. E por falta de conhecimento bíblico, essas pessoas acabam entregando por uma troca. Muitas das vezes, essas pessoas fazem isso por ganância própria, querendo dar 100, sendo que ela não tem, ela arruma para dar, dá 100 para ganhar 1.000, ou dá 1.000 para ganhar 10.000. E depois que essa pessoa tem um encontro com as escrituras e vê que aquilo não é uma obrigação, essa pessoa às vezes fica machucada. Muitas das vezes essas pessoas ficam até machucadas com o sistema religioso organizado. E muitas pessoas dessas que debatem dízimo na internet, que ficam aí falando muitas das vezes asneira, são pessoas que viraram desigrejados, que nem para congregar a congregação serve mais. Acabam abandonando alguns princípios porque foram machucados por esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses lobos que apossaram do nome cristã para fazer dinheiro. Devemos sim fazer a nossa oferta, tirar ali uma quantia mensal, 10% ou 20%, aí fica a seu critério, aquilo que convém, que encaixa no seu orçamento, para que o lugar que você congrega possa se manter, para que venha abrir novos trabalhos, novas congregações, para que venha a ser investido em missões. Então, para que fique firme na sua cabeça, quando nós ofertamos no Novo Testamento, nós estamos sendo generosos, nós estamos praticando este dom que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Mas devemos ficar atentos também quando há abusos de algumas instituições e devemos sim falar, olha, aquela instituição ali está roubando. Quem está roubando não é aquela pessoa que muitas vezes não está dando, mas aquela instituição que está cobrando aquilo que Deus não manda cobrar. E coloca na cabeça de pessoas que a pessoa só vai crescer espiritualmente se ela dá o dízimo, se ela ofertar X%, se ela entrar nas campanhas. Isso é antibíblico, isso não está nas Escrituras. O devorador, quando vinha na lavoura, no Antigo Testamento. O que é o devorador? O devorador são os gafanhotos, os bichos que comiam ali aquelas lavouras. E muitas das vezes esses falsos pastores, esses falsos líderes, falam que o devorador vai na sua casa. E você, com medo, acaba ofertando aquilo que você não tem. E quando você não oferta, estes falsos pastores colocam um peso na sua cabeça, dizendo que você está em pecado, que você não vai para o céu, porque você está roubando a Deus. E quem rouba a Deus não entra no reino dos céus, porque no reino dos céus não entrarão aqueles que cometem furto. Você está quebrando o mandamento, furtando ao Senhor. E isso não há amparo bíblico. A salvação não é pelo aquilo que você dá, não é pelo dízimo, não é pela oferta. A salvação é pela fé em Cristo. A salvação é pela graça. Se a salvação for por aquilo que eu faço, não precisava Cristo vir aqui na terra e morrer no meu e no seu lugar. Então a salvação é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário quando nós depositamos a nossa fé nele. Mas devemos sim ficar muito esperto, mas não fechar o nosso coração. Devemos ser generosos. Não deixar que, se um dia nós somos machucados ou ofertamos aquilo que não tinha, venha fechar o nosso coração para que nós venhamos a ser mão de vacas. E deixar às vezes de investir em missão, porque olha, você paga internet, você paga Netflix, você investe muitas das vezes nas coisas seculares do que em missão para o reino de Deus. Eu gostaria de convidar a você a conhecer o meu livro, que é A Cidade Celeste Onde Habitam os Regenerados. Uma história muito bacana que você vai ler, você vai se aprofundar e vai gostar muito. O link aqui de compra está na descrição e você adquirindo, leia, veja ali a história, o que é ter um coração de pedra, um coração duro, um coração fechado e um coração
trocado por Deus, um coração que pulsa para a glória de Deus, um novo coração. E deixa nos comentários o que você achou. Se você já leu, deixa nos comentários. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.